se abre uma glândula sebácea que produz gordura que tem a função de lubrificar a pele e os pelos e contribuindo para a sua hipermeabilização. Os pelos têm a função de proteção e de isolante térmico, mantendo a temperatura do corpo sempre constante. Sobre a pele dos mamíferos, há uma camada de célula que armazena gordura adipócitos, formando um panículo adiposo. E assim, essa camada serve como reserva de alimento e como isolante térmico. Por exemplo, a baleia e o golfinho são mamíferos aquáticos que não apresentam pelos, pois a presença deles poderia interferir na velocidade da natação. Esses animais possuem uma camada de gordura muito grossa sobre a pele, e o que impede que eles percam o calor do corpo para o ambiente. E na fase embrionária, baleias e golfinhos apresentam pelos. Alguns mamíferos apresentam garras, unhas, chifres e cascos. As garras e os cascos de alguns mamíferos são formados por queratina. Os chifres encontrados em alguns grupos de mamíferos são constituídos por ossos e são revestidos por pelos apenas durante o crescimento, como nos veados e alces. Nesses mamíferos, os chifres são trocados a cada ano. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Marcos Vinícius e eu vou estar falando um pouco sobre os mamíferos e eu vou estar explicando sobre os sistemas que os mamíferos têm. E o primeiro sistema que eu vou estar explicando é sobre o sistema nervoso dos mamíferos. Então vamos iniciar. Eu fiz esse desenho aqui, esse desenho ele é bem superficial sobre ali o que tem no sistema nervoso dos mamíferos. Então lembre que o sistema nervoso dos mamíferos eles são subdivididos em duas partes. Primeira, sistema nervoso central, e a segunda, sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central ele é subdividido pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então vamos começar falando do encéfalo. O encéfalo ele fica na parte superior do corpo do animal. E no encéfalo, o que tem no encéfalo? O encéfalo tem o nosso cérebro, que por sua vez, ele ocupa a maior parte do encéfalo, ou seja, de forma óbvia, o cérebro é o órgão que ocupa a maior parte do encéfalo. E o cérebro é muito interessante nos mamíferos porque ele é maior pelo fato dele ter umas certas cavidades, terem umas certas dobrinhas que tem ali uns certos espaços. E esses espaçamentos eles são responsáveis por fazer com que os animais eles tenham certas habilidades que os outros animais não têm. Como por exemplo, os animais mamíferos com cérebro maior eles possuem habilidade de caça. Um exemplo disso é o tigre, que é um dos melhores felinos que temos. O lobo, que é a proteção com a prole. Como assim proteção com a prole? O lobo, por sua vez, a fêmea, ela fica com o seu filhote até ele chegar à fase adulta. Enquanto isso, o macho ele está ali sendo responsável por estar pegando o alimento e trazendo à família. A segunda parte, a terceira no caso, é a comunicação. Os animais mamíferos eles têm uma comunicação muito boa e o exemplo que eu coloquei aqui foi o macaco. O outro exemplo, que é o mais interessante ainda, é o dos elefantes. Os elefantes ele têm uma habilidade incrível de memória. Os animais mamíferos eles também têm essa habilidade de memória. Lembra-se que os mamíferos são animais que mamam, animais grandes. E os elefantes eles têm essa habilidade de memória incrível. Eles conseguem lembrar até mesmo do local onde eles comeram, beberam água depois de 3 a 4 anos. Olha que interessante. Então, aí o sistema nervoso ele também é responsável pela medula espinhal. A medula espinhal nós sabemos que fica localizada na coluna vertebral. Então esse é o sistema nervoso central. Primeira parte é o encéfalo, que temos ali nosso principal órgão do corpo humano, que é o cérebro. E a segunda parte é a medula espinhal, localizada na coluna vertebral. Então fechamos o sistema nervoso central. A segunda parte é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele fica localizado, no caso, tanto no cérebro como também na coluna vertebral. Então o que é o sistema nervoso periférico? São os nervos e os vasos que saem desses órgãos, que saem desses lugares. Por exemplo, do cérebro temos ali os nervos cranianos, que são responsáveis por mandar
mandar informações ali do cérebro, do nosso sistema nervoso, para o nosso restante do nosso corpo, ali mandando informações. E da nossa coluna vertebral temos os nervos espinhais, que são responsáveis pelo comando do nosso corpo, sem também esquecermos dos gânglios, que também são responsáveis. Então, resumidamente, o sistema nervoso dos mamíferos, ele tem ali subdividido em duas partes: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que no sistema periférico temos os nervos cranianos, nervos espinhais, e no sistema nervoso central temos o encéfalo, que guarda nosso cérebro, e a medula espinhal, que fica localizada na coluna vertebral. Agora eu vou estar falando sobre a segunda parte. A segunda parte é sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório, nós sabemos que ele é composto pelo coração e pelas veias, artérias e até mesmo pelo arco aórtico esquerdo. Agora eu vou estar falando sobre a segunda parte. A segunda parte é sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório, nós sabemos que ele é composto pelo coração e pelas veias, artérias e até mesmo pelo arco aórtico esquerdo. Vamos aqui então a segunda parte, que é o sistema circulatório. Você já vai entender um pouco sobre esse desenho do qual eu fiz. Mas para entendermos primeiro, devemos saber que nós temos aqui um desenho de forma bem simplificada. E esse desenho aqui, ele é composto por um coração de 4 cavidades: vasos sanguíneos do tipo A, artérias, veias e capilares. E as artérias, elas são todos os vasos que saem do coração, e as veias são as que chegam até o coração. E os capilares, eles são representados como pulmões e o corpo, que no caso tem a função de promover a troca gasosa do sangue com o ambiente da caixa pulmonar com os tecidos, no caso aqui do corpo. Então no caso havia uma troca gasosa aqui no pulmão. Então vamos lá. O coração aqui, no caso, ele é composto pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo, pelo ventrílogo direito e pelo ventrílogo esquerdo. O sangue, então, ele sai do corpo. Vamos iniciar aqui pela parte do corpo. O sangue, então, aqui como a setinha está apontando, ele vai sair do corpo. E então, esse sangue ele vai estar rico em gás carbônico e vai estar pobre em oxigênio. Vamos olhar aqui um desenho do qual a gente vai entender melhor. Nesse desenho mostra bem aqui que o sangue venoso ele vai estar, no caso, rico em gás carbônico, e que ele vai estar pobre em gás oxigênio. Mas só que o nosso corpo ele necessita de um sangue que ele seja pobre em gás carbônico e rico em gás oxigênio. Então vai ter que ter essa troca aqui que esse desenho está mostrando. E quando houver essa troca, vai ser chamado de hematose. Então vamos voltar aqui para o desenho. Então, esse sangue venoso ele é produzido através, no caso, da respiração celular, onde que é produzido muito gás carbônico e consumido gás oxigênio. Então, ele retorna ao corpo via veia cava. No caso, então, vou botar aqui, o sangue ele vai estar retornando ao corpo via a veia cava, que é responsável por estar fazendo o sangue estar retornando ao nosso corpo. E, no caso, ele vai ser acessado até o átrio direito. Então, vamos lá. O átrio direito ele vai estar recebendo esse sangue venoso e ele vai estar enviando esse sangue venoso para o ventrílogo direito. Como? Ele vai estar fazendo um processo de contração. E quando ele enviar esse sangue para o átrio ventrílogo direito, o ventrílogo direito vai estar pegando esse sangue e vai estar enviando para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai estar seguindo com esse sangue junto para os pulmões. E os pulmões vão ser responsáveis aqui por estar fazendo o que eu disse aqui embaixo, a hematose. Ou seja, vai estar utilizando as paredes do pulmão de uma forma ambiente, diminuindo os gases carbônicos e aumentando o oxigênio. Então vamos lá. Vai diminuir os gases carbônicos e aumentando o oxigênio. E assim o sangue vai ser considerado um sangue arterial. Mas e depois que acaba isso, o que vai acontecer? O pulmão vai pegar e vai enviar esse sangue para a veia pulmonar, onde essa veia pulmonar vai seguir com sangue de volta para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai impulsionar para o ventrílogo esquerdo também, por sua vez, ele vai contrair, e por ser bem musculoso, ele tem força suficiente para fazer com que o sangue chegue até o arco aórtico esquerdo. Então, do arco aórtico esquerdo, vai seguir de volta para dentro do corpo. E esse círculo vai acontecer de novo. Então, agora vamos falar sobre a segunda parte, no caso a terceira, que é sobre o sistema digestório.
Mas nós não podemos esquecer, no sistema digestório, a questão da parte ruminante dos animais mamíferos, que tem alguns deles. E alguns desses animais que contêm um sistema ruminante são os bois, as vacas, as ovelhas, as cabras, os veados, as girafas. E eles são ruminantes porque ruminar é o ato de ingerir o alimento e depois regurgitar e voltar para a boca. E aí o alimento ele é mastigado e novamente ele é engolido. Porque esses animais não conseguem ingerir celulose, ou seja, não conseguem ingerir açúcar e outras substâncias. Então vamos explicar esse desenho. Aqui no desenho nós começamos falando sobre o rumen. Temos aqui então o rumen. O rumen é onde se localizam as bactérias capazes de fermentar a celulose, que se produzem em uma taxa suficiente elevada para compensar as que estão perdidas, no caso com a deslocação do bolo alimentar. E o conteúdo desses compartimentos, no caso das bactérias e o material vegetal, ele é regurgitado regularmente para a boca. E quando o animal, quando o animal no local seguro mastiga demoradamente o alimento ingerido, representa, no caso então, o animal ele vai ingerir o alimento vai fazer essa volta chegar ao rumen. No rumen aqui vai ter os materiais genéticos, no caso os materiais que vão estar quebrando a celulose e fazendo com que esse alimento ele se desloque novamente para a boca, onde é que o animal vai ter que fazer aquele processo de mastigação de novo. Depois aqui nós temos o retículo. Nós temos aqui então novamente que o retículo igualmente rico em bactérias fermentativas. No caso ele recebe aqui do bolo alimentar, depois de remastigar a boca, permitindo a maior área de ataque às células bacterianas. Então aqui aquelas células bacterianas, que são algumas das bactérias que vêm junto com os alimentos, ele também é responsável por estar quebrando. Nós temos também mais aqui em cima o omaso. O omaso ele é a pasta alimentar contendo enormes quantidades de bactérias, também fermentativas, é concentrado devido à absorção da água. Então o omaso é responsável no sistema digestório pela absorção da água. E lá em cima, por exemplo aqui, nesse desenho, né, não está mostrando, mas também tem uma parte interessante que é o obaso. E o obaso ele fica mais ou menos localizado nessa região aqui. Obaso e obomaso. Obomaso. E ele é compartimento correspondente aos estômagos. Ele é correspondente ao estômago nos proteases que complementam a digestão da forma tradicional. Logo após ter feito a digestão, nós sabemos que o alimento vai ser seguido para o intestino, fazendo ali o sistema excretor, que nós vamos falar agora no próximo vídeo. Então nessa próxima parte nós vamos estar falando sobre o sistema excretor dos mamíferos. E só para iniciar falando, aqui nós temos na nossa imagem o rim direito, o rim esquerdo, temos também a nossa ureter, o nosso ureter. No caso, como são dois, eu botei nossos uretes. E temos aqui embaixo a nossa bexiga. Então, os líquidos corporais, os líquidos que tem dentro do nosso corpo, dos mamíferos, eles são filtrados por dois rins, como já havia dito. É o rim esquerdo e o rim direito. E os excretas, no caso, eles são todos os compostos, todos os líquidos, todos os produtos que tem dentro do corpo que não são bons. Esses produtos, eles são lançados para fora, são excretados do nosso corpo. Só que lembre-se, as fezes de um animal não são os excretas, porque as fezes elas só são uma pequena parte dos excretas. Então os excretas eles são levados aos nossos uretes. Então nossos esses líquidos aí eles são levados até nossos uretres, e das uretres vai passar para a nossa bexiga, onde na nossa bexiga eles vão ser armazenados. E da bexiga os excretas eles saem pela uretra, que no caso dessa parte aqui, eles saem pela uretra para serem liberados pelos órgãos excretores, ânus e outros órgãos, e no caso que compõem o corpo dos animais.
Todos os mamíferos, gente, eles acrescentam ureia, que é um excreta nitrogenado que necessita de bastante água para ser produzido. Então, por isso, os corpos com baixo consumo de água, o volume urinário é baixo. Em machos, por exemplo, o canal da uretra e da liberação dos gametas é o mesmo. Já em fêmeas, o canal é diferente, tá bom? Então, aqui tem um exemplo aqui de fêmea, só que em macho isso aqui já é meio que diferente. Então, resumindo, todos os líquidos que são ruins, todos os líquidos que compõem o corpo que são excretas, eles vão ser aqui filtrados pelos nossos rins. Aí do rim vai passar pelos nossos uréteres. Dos uréteres vai passar pela nossa bexiga que vai estar armazenando e logo após vai estar passando aqui para a uretra. Para nossa uretra. Então é assim que funciona o sistema excretor. Vamos falar agora então aqui sobre o sistema respiratório dos mamíferos. Então vamos iniciar explicando aqui o desenho. Nós temos a cavidade nasal, que é nosso nariz, que no caso é responsável ali por estar sugando o ar, tanto a nossa boca também, mas o principal é o nariz. E o nariz nós sabemos que tem alguns pelos, esses pelos são responsáveis por estar filtrando esse ar. Logo após temos aqui a epiglote, que é responsável tipo como um mecanismo que fecha toda vez que a gente come ou bebe alguma coisa, porque não pode nenhum alimento e nenhuma água, nós sabemos que entrar no sistema respiratório. Então por isso que às vezes a gente engasga. Temos aqui a faringe e a laringe, que é por onde o ar também passa. A traqueia, os brônquios, que eles são de forma bem esponjosa, que serve até na hora da inspiração e da respiração. Temos os músculos intercostais, que são bem musculosos mesmo no pulmão. O pulmão direito, o pulmão esquerdo e o diafragma, que no caso ele é exclusivo nos mamíferos, porque ele atua como uma forma de ajuda. Ajuda no quê? Na realização da inspiração e na divisão da cavidade pleural. Então vamos iniciar aqui. É de forma bem fácil. O ar vai entrar pela cavidade nasal ou pela boca, vai passar pelo epiglote, que serve ali, como nós falamos, com aquele mecanismo que evita os alimentos ou qualquer líquido entrar no sistema respiratório. Vai passar pela faringe, pela laringe, passar aqui pelo brônquio, tanto esquerdo como direito, que são sistemas bem esponjosos. Ele vai passar, depois ele vai entrar dentro do nosso pulmão. Quando ele estiver dentro do nosso pulmão, vai sofrer ali o processo de troca gasosa. E logo após nós temos que lembrar aqui do diafragma, como eu disse, que ele é responsável pela ajuda na inspiração e na divisão da cavidade pleural. Curiosidades dos mamíferos. Os mamíferos são os únicos animais capazes de brincar. A baleia azul é o maior mamífero do planeta, enquanto os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Os únicos animais capazes de voar são os morcegos. O menor mamífero do planeta é o morcego de Kitts. O mamífero com a gestação mais longa são os elefantes, que dura cerca de 22 meses. Então, é isso, gente. Filha, vai-se embora. Espera, eu preciso me ver como... Porque tem coisas que eu gravei aqui, tem coisas que tu não tá aí, não. Colinha, rapaz, isso que é uma Os mamíferos são animais. Os mamíferos são animais. Compensação. First date, you and me is pretty so bold. You can meet, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the classic, trying to make the radio play. And you're like, girl, you know I want your love. Love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist.
discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for